Dr. Masaru Taniguchi nasceu no dia 22 de novembro na cidade de Kobe, na vila Karasuhara, Japão, onde era antigamente a aldeia de Karasuhara. Está coberto era nesse vale aqui, hoje é a represa de Karasuhara. O pai dele contava que quando ele nasceu, era a lua cheia. Ele nasceu protegido, iluminado por dois astros. A lua que estava se pondo, né, no oeste, e o sol que estava amanhecendo, né, nascendo no leste. Kobe fica aqui, lado de Osaka. Karasuhara é a periferia da cidade de Kobe. No local hoje, claro, a casa não existe, mas tem o monumento, aqui está o pessoal fazendo limpeza. Não é muito difícil de identificar, tem um ônibus que passa aqui, né, que é o início da represa, não é muito difícil de localizar. História da Seichoné. A Seichoné começou aqui na casa do Dr. Masaru Taniguchi. A dona Teruka chamava de Casa das Glicínias. Fica na vila Sumiyoshi, Kobe, Japão, próximo a esse templo Motosumiyoshi que Dr. Masaru Taniguchi orava todo dia de manhã. É um templo shintoísta dedicado a Deus Sumiyoshi. Posteriormente, ele se mudou para Tóquio. Lá construiu a primeira sede em Harajuku, Tóquio, e a academia que também fica em Tóquio, a primeira academia espiritual da Seichonoye. Para quem quiser ir visitar a Casa das Glicínias, trem-bala Osaka, na estação Shin Osaka, desce no Shinkansen aqui, toma o trem e o trem faz essa trajetória. São 11 estações, 32 minutos, no sentido Osaka-Kobe. Descendo na estação Vila Sumiyoshi, que fica aqui na 11ª estação, Sumiyoshi Station, o templo fica bem próximo. Desceu, saiu aqui para a avenida da estação, caminhando aqui até a avenida, já vê a primeira coisa que vai ver é o templo, esse portal aqui da vila Motosumiyoshi Jinja. Próximo ao templo é a Casa das Glicínias, 4 quadras. Se cruzar aqui na frente do templo, cruzar uma quadra, cruzar a avenida, pegar a primeira a quadra à direita, acho mais fácil, que seria essa rua aqui, ou pode vir pela avenida e sair aqui, mas por aqui é mais fácil, você vai ter essa referência desse prédio, não tem, fica bem na esquina. É bem fácil de localizar. O que é Seichonoye? É o ensinamento que prega a unicidade e identidade de todas as religiões na sua essência. Prega o não sectarismo religioso, ensina a transcender todo e qualquer sectarismo religioso, respeitar as pessoas, respeitar as orações, os rituais, enfim, todo o procedimento religioso, respeitar. Dr. Masaru Taniguchi diz que cada religião incorporou coisas da época, da cultura, do povo, enfim, que isso deve ser respeitado. Não fazer distinção entre quem é de tal religião, não ficar criticando. Religião é como se fosse lâmpada. Existe lâmpada de várias potências, de 40, de 60, de 80, 100, 150 watts, cada um para iluminar um ambiente. E a religião também tem, conforme o nível de entendimento e interesse da pessoa, tem várias formas de pregar.
Mas, na essência, a verdade pregada é comum a todas as religiões. Todas as religiões pregam a mesma verdade vindo de um Deus único. Deus escolheu pessoas em determinadas épocas e fez a divulgação da verdade. O ensinamento do Seichonoe, do Dr. Masaru Taniguchi, é um ensinamento praticado no dia a dia. É o viver religioso praticado no lar, principalmente, e no trabalho. Assim, o dia a dia se torna uma religião, o viver torna uma religião. Por isso que atraiu muitas pessoas, por causa da forma de comportar, não só comportar socialmente, amigavelmente, mas comportar diante das situações, comportar com tranquilidade, buscando solução e harmonia. Isso chama muito a atenção das pessoas. Seichonoye Seichonoye é pessoa que desenvolve o lar, ou desenvolve continuamente o lar todos os dias. Torna-se uma pessoa Seichonohito, que é uma pessoa que desenvolve continuamente, se desenvolve continuamente todos os dias, progride, aprende, aprimora, melhora-se. Hito a finalidade da vida é vivificar o outro, que é a mesma coisa que Jesus Cristo prega, amar o próximo. Hito, pessoa que um apoia no outro, um dá suporte no outro. É ajuda mútua, vivificar, amar o próximo. Seicho no Hito também é pessoa que assume a responsabilidade. Tudo é de minha responsabilidade. O ensinamento da Seichonoe promove a autoliberação do ser humano, a autolibertação, a autossolução de problemas. Não vem de fora. E talvez isso é um ponto um pouco difícil, porque as pessoas ficam esperando o bilhete premiado da loteria. Né? Na Seichonoe ensina que o homem é filho de Deus, capaz de resolver, de solucionar qualquer coisa por si, sem precisar de uma ajuda externa, sem esperar milagre. A missão da Seichonoe, a razão de ser da fundação da Seichonoe. A fundação da Seichonoe, no fundo, quer dizer, o objetivo da Seichonoe não é para ser uma religião, mas sim promover o movimento de iluminação da humanidade. A razão de ser da Seichonoe é mais fácil entender lendo a palavra de resolução da fundação da Seichonoe, que consta no prefácio da revista, primeira revista que o Dr. Masaru Taniguchi lançou no dia 1 de março de 1930. Levanto-me e coloco-me diante da humanidade, erguendo alto a chama da verdade. Amigos e companheiros, venham aderir a mim. A humanidade encontra-se agora diante do perigo. Variadas formas de miséria avançam sobre a humanidade, que é arrastada como um pequeno barco prestes a ser tragado por ondas bravias. A missão da Seichonoe é ajudar as pessoas devido ao acúmulo de karmas negativos da humanidade. O karma desintegra. Ao desintegrar, desintegra a forma de dores e sofrimentos, guerras, calamidades, doenças, né, tipo vírus. Na época 1920 tinha a gripe espanhola, que dizimou uma boa parte da Europa. Enfim, a humanidade vivia uma situação caótica, vinha da Primeira Guerra, teve o vírus espanhola, depois teve a bolha econômica da Bolsa dos Estados Unidos, Nova York, o mundo estava vivendo uma situação caótica. E Japão também estava numa crise econômica séria, faltava comida,
faltava moradia, enfim, a situação era bem crítica. Muitas doenças, qualquer doença na época era incurável, câncer, tuberculose eram fatais. Diante dessa situação, para minorar o sofrimento da humanidade, Deus Sumiyoshi fez com que o Dr. Masaru Taniguchi tomasse dianteira para formar o movimento de iluminação da humanidade. A pessoa que se torna membro da Seichodoye vai fazer parte desse movimento, grande movimento para iluminar a humanidade. O que tem que ter na cabeça, o que deve vir em primeiro lugar no movimento da iluminação da humanidade é o que é iluminar. Iluminar é despertar nas pessoas a verdadeira natureza dele, do homem, filho de Deus. O movimento de iluminação da humanidade é um processo contínuo que se realiza através do desvendar, quer dizer, mostrar, conscientizar em todas as pessoas a sua verdadeira natureza, que é o homem, filho de Deus, e manifestar isso no dia a dia, viver de forma harmoniosa, sem conflitos, sem briga. Seichonoye teve início no dia 1 de março de 1930, na Vila Sumiyoshi, naquela Casa das Glicínias. Iniciou através da publicação dessa revista, todo custeado por Dr. Masaru Taniguchi. Inicialmente ele publicou 1000 revistas e distribuiu gratuitamente, no início, entre 150 pessoas que ele tinha contatos, e pediu que essas pessoas fizessem a distribuição do restante. E, passados uns 6 meses, começaram a vir pedidos de revistas, que muitas pessoas, ao lerem a revista, se curaram de doenças, solucionaram problemas de familiar, de tudo quanto é tipo de problema. O Dr. Masaru Taniguchi fez a compilação dessas revistas, deu origem ao livro Verdade da Vida. Escreveu durante essa trajetória 33 revelações divinas, entre elas a principal, primeira e mais importante revelação, que é a revelação divina da grande harmonia. Ensinou como fazer a meditação Shinsokan, desenvolveu a metodologia da meditação Shinsokan, recebeu no poema Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, fez intercâmbio com os principais líderes do Novo Pensamento dos Estados Unidos, Tardaily, Home, Hornaday, Joseph Murphy, Roy Eugene Davis, Telemann. Fez mais de 2.000 viagens doutrinárias dentro e fora do Japão, entre elas 3 viagens internacionais de conferências mundiais. A primeira em 1963, passou por Havaí, Estados Unidos, Brasil, Europa. Depois vamos falar um pouquinho mais sobre isso. 1972, segunda viagem, Havaí, Estados Unidos e México. E em 1973 fez a terceira viagem doutrinária, quando ele passou por Brasil também, de novo, Havaí, México, Peru e Brasil. Passou praticamente América Central e América Latina, América do Sul. Tem um livro de autobiografia, que é A Verdade da Vida, no volume 19 e 20, da coleção de 40 volumes. E tem um livro do Roy Eugene Davis, que é Homem Milagre do Japão. Em 1911, frequentou a Faculdade de Literatura Inglesa na Universidade de Waseda. Foi uma passagem bastante tumultuada na época. Como todo jovem liberal, tinha ideias revolucionárias. Em 1914 a 1917, foi a fase operária dele. Trabalhou na indústria de fiação, Setsubo Sekikaixa em Kobe.
De 1917 a 1923 foi a fase de transição, está no livro dele. Toda essa transição passou pela pobreza honrada, casamento, filha, foi morar com os pais adotivos. E, por fim, em 1924, recebeu a primeira revelação, a matéria não existe, quando ele se libertou da pobreza honrada. A pobreza honrada é viver sem nada. Vivia sem nada porque sentia-se culpado se tiver posses materiais. Via também que ele não conseguia fazer nada, né? Essa é a questão. Ser pobre e honrado não serve para nada, porque não tem recurso, não tem iniciativa, não faz nada para fazer o bem ao próximo, embora queira fazer bem, sacrificando a si. O que não adianta grande coisa, né? Sacrifica a si, mas não ajuda, vai ajudar o quê? Né? Muito pouca gente, nem pessoa que está do seu lado, no fundo, você não vai conseguir ajudar adotando ser pobre e honrado, né? Não ter posse nenhum, abandonar ter posse em prol dos outros. Essa visão limitada, né, que a riqueza é limitada, era a visão que ele tinha jovem, em adolescência. Em 1925 foi o ano da mudança, quando ele leu o livro do Holmes, The Law of Mind in Action. Através desse livro, ele conseguiu o emprego de tradutor em inglês-japonês na Vacuum Oil Company. 1926-1927, recebeu as duas revelações. Matéria não existe. O que quer dizer, né? Matéria não existe. As pessoas acham que esse mundo aqui é tudo uma fantasia, uma ilusão. Não é isso. Está querendo dizer que esse mundo não é uma coisa sólida, intransponível, irremovível, que não se altera. Tudo pode ser modificado através da sua mente. O mundo fenomênico, isto é, os acontecimentos deste mundo, são todas manifestações da mente. E que só existe o Dissô, aquilo que Deus criou. Só existe Deus, sua mente e manifestação da sua mente. 1929, ele finalmente se libertou da pobreza honrada, livrou-se de todas as preocupações e aflições. Ele diz que é o nascimento dele, né, nessa data, 1929. Foi quando, na realidade, ele foi roubado pela segunda vez. Depois que teve a inspiração, lendo o livro do Holmes, ele começou a promover reuniões e as pessoas se curavam ao ouvir nas conferências deles a palavra dele. E ele pensava em escrever e publicar revista para divulgar para mais gente, mas não tinha capital nem tempo, então pensou uma forma convencional. Vou trabalhar um tempo, economizar, quando deixar de parar, vou publicar revista. E começou a economizar, poupar e economizar dinheiro. Foi roubado duas vezes. Na segunda vez que foi roubado, ele entendeu que como aquilo fosse uma mensagem de Deus. Tinha que começar naquele momento. Só existe o agora, né? Essa coisa de ficar dia que tiver dinheiro, dia que tiver tempo, dia que tiver isso, dia que não sei o quê. Você não faz nada, né? Tem que ser agora, você tem que viver o presente. Não existe um outro tempo senão o agora, o presente. O passado não existe, o futuro você não sabe, mas quem faz o futuro é o eu, o presente. O passado já passou, não pode fazer nada. Só o presente, o agora, pode construir o futuro. E foi que fez o Dr. Masaru Taniguchi. Ele decidiu escrever, mesmo trabalhando durante o dia na Vacuum Oil Company como tradutor, resolveu
pôr em prática. E no dia 1 de março de 1930 fez o lançamento da primeira revista. E em novembro de 1930 recebeu como fazer a metodologia de fazer a meditação Shinsokan. Ele já tinha experienciado através da leitura do livro do Holmes, que teria que mentalizar o mundo é a manifestação da mente, sendo manifestação da mente, teria que mentalizar, pensar, e através desse pensamento ele obteve emprego. Mas não era ainda a meditação, e desenvolveu a meditação Shinsokan em novembro de 1930. Então, ele desenvolveu a metodologia completa da meditação Shinsokan. Dezembro de 1930, Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. 1932 foi publicado o livro A Verdade da Vida, a primeira edição de 4 volumes, que era, na realidade, compilação dos artigos que ele publicou na revista, revisado, né, e acrescentado de mais alguns artigos, conferências que ele fazia por meio do rádio. Em 1932, recebe a inspiração da Segunda Sutra, a Palavra do Anjo. Finalmente, em 1932, é o fim da jornada dupla de trabalho. O que é curioso, né, interessante, não é nem curioso, interessante. Em 1930 ele começou a escrever, trabalhava durante o dia, escrevia à noite, e só pode ter sido de madrugada. Poesia, revelação, artigo. Além disso, muitas noites ele chegava do trabalho, ainda dava conferência, atendia as pessoas, só depois que escrevia os artigos para revista, etc, etc. De 1930 até 32 são 30, 31, 32. Na verdade, 2 anos e meio, 3 anos. Em 3 anos ele escreveu praticamente a coleção Verdade da Vida, recebeu revelações. Contar número de palavras, páginas que escreveu, você vai ver que é humanamente impossível. Ele não escreveu, né? Na verdade imprimiu, porque eu não vejo como alguém escrever tanto em 3 anos. Eu, para escrever uma página, levo 2, 3 dias. Imagina escrever uma coleção Verdade da Vida, né? Ele não escreveu para mim, ele imprimiu, né? Não sei, não tinha impressora na época. Dr. Masaru Taniguchi, professor mundial. Então vamos falar um pouco das viagens doutrinárias mundiais. As viagens doutrinárias foram feitas em parceria, através do intercâmbio com os líderes religiosos da Novo Pensamento dos Estados Unidos. Dr. William Hornaday, da Igreja Ciência Religiosa do Criador, foi que intermediou, viabilizou a primeira Conferência Mundial em 1963, quando ele esteve em Hawaii, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Europa, em Londres, Paris, Roma, né, assim por diante. Roy Eugene Davis, que escreveu esse livro, O Homem Milagre do Japão, também colaborou muito, ajudou a fazer conferência na grande Igreja da Ciência Religiosa do Criador, na unidade de Nova York, ajudou a fazer conferência em Washington, capital dos Estados Unidos, na igreja do amigo dele, da Igreja Ciência Divina. Fez também, o Dr. Masaru Taniguchi fez conferência em Los Angeles, Hollywood, na Igreja da Ciência Religiosa do Criador. Dr. Joseph Murphy, bem conhecido na
por meio de seus diversos livros da Igreja Ciência Divina, também foi quem ajudou muito. Ajudou a fazer conferência aqui na Ebel's Theater Boulevard de Los Angeles. Aqui é um enorme, ainda existe isso, esse teatro, é enorme teatro em Los Angeles. Dr. Ernest Holmes e Fenwick Holmes, da Igreja Ciência Religiosa, também ajudaram, fizeram muito intercâmbio com o Dr. Masaru Taniguchi, inclusive escreveram livro em parceria chamado Ciência da Mente. Eles comentam: jamais li escrito do Dr. Masaru Taniguchi sem sentir grande ressurgimento espiritual, como algo que precisa se tivesse perdido e estivesse nascendo dentro de mim. Ler o livro, tem a impressão que você sabia daquilo. É verdade, uma coisa que está dentro do ser humano. Não é se fosse assim, primeira vez que está lendo. É algo que está dentro, que você já conhecia, já tinha ouvido. Essa sensação que a pessoa tem. É como alguma coisa que estava lá adormecendo está acordando. Isso que é o despertar, né? Despertar espiritual, despertar da verdade. O grande sonho, né, a grande obra final do Dr. Masaru Taniguchi, grande sonho, foi a construção do Templo Matriz Sumiyoshi. Matriz Sumiyoshi é Deus Sumiyoshi, aquele que inspirou, deu a inspiração inicial, e ele queria construir um local onde pudesse homenagear o Deus Sumiyoshi. Escolheu Nagasaki, e lá na Academia de Nagasaki construiu a obra. E foi um passo demorado. Tanto é que ele não veio ao Brasil, tinha prometido vir, mas como estava envolvido na construção do Templo Matriz, e para justificar, elaborar, escreveu a genealogia dos deuses do movimento de iluminação da humanidade, fez o projeto e, por fim, em 1981, concluiu Ryugu Sumiyoshi Heigo, que é o templo espiritual Ryugu Sumiyoshi, que fica em Nagasaki. É esse templo aqui é Nagasaki, bem no extremo sul do Japão, né? Tóquio fica para cá, Japão é assim, comprido, né? A ilha comprida, aqui fica Nagasaki. O templo Sumiyoshi, que é o portal de entrada da Academia de Nagasaki, e aqui o portal de passagem. Esse é o portal onde você entra no mundo do Ryugu, no reino de Deus. É o simbolismo aqui, a passagem. Você deixa o mundo terreno, o mundo fenomênico, e passa aqui para o mundo do Ryugu. O mundo do Ryugu seria o reino de Deus. 7 candeeiros, né, bem conhecidos, iluminando. Aqui é um local muito bonito, onde está o túmulo simbólico do Dr. Masaru Taniguchi. Aqui não é túmulo verdadeiro, o túmulo da família Taniguchi fica em Kobe. Aqui é o túmulo simbólico. É um local bem aqui em cima, né? Um morro no topo da montanha aqui. Fica esse túmulo aqui. Aqui é lindíssimo. Atrás você vê a Bahia. O local é lindíssimo, água azul, lindo, lindo. Se for pegar um dia de sol. Os pioneiros do Brasil, vamos falar um pouco. Bom, os pioneiros do Brasil foram, claro, os japoneses, né, que vieram. Trouxeram ensinamento, não teve nenhum trabalho de marketing, nada disso. Praticamente 2, 3 anos depois que o Dr. Masaru Taniguchi, um ano depois, na realidade, em 1934,
o livro Verdade da Vida já existia aqui no Brasil em 1933, 34, através de uma família de imigrantes que tinha recém-chegado do Japão. Os irmãos Daijiro e Miyoshi Matsuda tiveram acesso a esse livro, A Verdade da Vida. O senhor Daijiro Matsuda, que estava enfermo, estava doente, grave. Bom, naquela época qualquer enfermidade era morte, né? E milagrosamente se curou de um dia para o outro. O senhor Miyoshi tomou emprestado, deixou em casa, o seu Daijiro leu. Quando eles chegaram à noite da roça, o seu Daijiro estava de pé, e disse: eu me curei graças à leitura do livro. Ninguém acreditava, né? Mas foi o prefácio do livro que fez a cura. Aquilo que diz no prefácio do livro Verdade da Vida. Quando a força criadora da vida se manifesta plenamente, surgem a saúde, a paz, a provisão das necessidades, progresso da pessoa, da família e da sociedade. Quando a força criadora da vida se manifesta. Como é que se manifesta? Quando a palavra da verdade se toca, você se autoliberta. O ensinamento da Seiichi Noye é autolibertação. Eleva a tua força, sua própria força, e através disso não só se cura, mas obtém prosperidade nos negócios, prosperidade no lar, harmonia familiar, bom relacionamento, crescimento empresarial, crescimento profissional e assim por diante. Quando a força criadora da vida fica ofuscada, você não tem nada disso. Tem doença, tem nada dá certo, assim por diante. Eu sei porque eu passei por isso, né? Eu já contei a minha vida em outros vídeos. Apesar de esforçar, apesar de tudo mais, chegou uma fase que eu me estagnei. Eu não conseguia entender por quê. Nascendo na família de japoneses, imigrantes, pobre, não tinha grande acesso. Então, depois que eu me formei, eu tive acesso a bens de consumo, na realidade, vivi uma fase assim meio eufórica, né? Sabe quando você não tem nada e tem acesso a várias coisas, você vive eufórico. Você vive fora de si. Depois que você cai na real, você vê que você não começa a patinar, né? E aí você quer entender por que que está acontecendo. Foi isso que aconteceu comigo. E graças ao acesso à leitura do livro da Seiichi Noye, eu fui me autolibertando também. Não foi igual o Daijiro Matsuda tá ali de manhã, ali à noite estava mudado. Eu levei muito mais. Levei uns 17, 18 anos para começar a entender a verdade. Na realidade, acho que eu aprendi por teimosia, né? Mas valeu. Quando vem a verdade, é como disse o Holmes, parece que alguma coisa dentro de você está lendo aquilo, alguma coisa dentro de você está acordando, como dissesse, obrigado pela leitura. Sabe? É meio, não tem como explicar, a pessoa tem que ler a foto da visita, da primeira visita do Dr. Masaru Taniguchi, Academia de Ibiúna, graças a esse trabalho dos pioneiros, né, que não tinha recurso nenhum para fazer divulgação da Seiichi Noye. Nem livro tinha, né, na realidade. Tinha uns panfletos, tinha fita gravada do Dr. Masaru Taniguchi. O seminário era ouvir a fita do Dr. Masaru Taniguchi. Sentava no chão, estendia uma grande lona, forrava o chão com encerado. As pessoas sentavam no chão para ouvir a fita de gravação, né,
na voz do Dr. Masaru Taniguchi. Por volta de 1975, por aí, começaram a ter livros em português. Até então tinha muito poucos livros. Eu tive primeiro acesso à revista Seichonoe, acho que foi em 1975. Eu fui curado na época, tinha problema na garganta, através da leitura da revista Seichonoe eu me curei. E sempre eu tive isso na cabeça, um dia vou na Seichonoe, um dia vou na Seichonoe. Acabei indo depois de muito tempo depois, mais de 10 anos depois só, que eu acabei indo. Eu me arrependo, só uma coisa que eu me arrependo é porque que eu demorei tanto para ir na Seichonoye. Eu teria resolvido os meus problemas muito mais, teria tido mais progresso, desenvolvimento na vida pessoal.